Apocalipse 13, 16 ao 18, alerta máxima chamada reflexão. Nós sabemos que, como eu já acabo de explicar, essa é uma profecia que nunca se cumpriu, muito embora algumas pessoas apontem o Apocalipse como um livro que aconteceu, né, se cumpriu em alguns momentos da história. A gente tem uma profecia aí que certamente jamais poderia se cumprir ao longo de toda a história, porque é uma profecia que aponta para um cenário diferenciado, um cenário que precisava ter toda um amparo para que esse cenário ele fosse possível, né? Isso não é algo fácil de acontecer. Você pegar simplesmente e fazer com que todas as pessoas recebam uma determinada marca e aquele que se recusar a receber não vai comprar nem vender, você precisava ter mecanismos para poder fazer algo dessa natureza, e esses mecanismos só seriam possíveis, né, criando o ambiente de uma sociedade favorável a esse modelo, e nunca se teve esse ambiente. Então vocês vão entender, né, por que eu falo desse ambiente. A implantação, o cumprimento dessa profecia, na verdade, ele foi mais ou menos em 3 fases. Eu destaquei 3 das principais fases para possibilitar o cumprimento dessa profecia. Fases da implantação de um mundo viável ao cumprimento da profecia. Primeira fase, fazer com que as famílias deixassem de produzir seus próprios alimentos. Tá? E como isso, pastor? Revolução Industrial, um dos marcos transitórios, eu chamo de marcos transitórios, o principal marco transitório, porque é aqui que as pessoas deixam de produzir para comer e passam a produzir produtos industriais. Ela acontece em 1769 a 1840. A Revolução Industrial, ela cria um mecanismo agora que vai favorecer todos os outros demais. Ele é o primeiro significativo passo, porque o que acontece na Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela altera o modo de viver de toda a sociedade. E como isso, pastor? Antes da Revolução Industrial, as pessoas produziam os seus alimentos de forma manufaturada, as famílias produziam para sua própria sustentação, e aquilo que era necessário, um calçado, uma veste, tudo isso era manufaturado. Ou seja, as pessoas não produziam essas coisas em larga escala, elas produziam dentro de sua necessidade, apenas da sua necessidade. Né? Eram bens mais duráveis, porque eram feitos de uma forma até mais grosseira, mas de uma forma, né, a se utilizar materiais, né, que dessem uma durabilidade maior, para não ter que estar fazendo direto. E o foco das famílias não era ter o acesso a bens duráveis, mas o acesso à alimentação. Né? O foco das famílias era produzir sua alimentação e, né, em algumas medidas, produzir outras coisas, né, de bens. Quando a gente fala da Revolução Industrial, a gente fala justamente de um momento em que as pessoas deixam agora de produzir em baixa escala e começam a produzir em larga escala através das máquinas, e elas deixam de produzir seus próprios alimentos e passam a produzir para a indústria. Então, o que acontece? As pessoas elas começam a deixar de plantar. Elas começam agora a migrar para um processo onde elas estariam se ingressando dentro de fábricas, né, diversas, e automaticamente contribuindo para um processo, né, industrial, gerando assim uma transição. Essa transição ela traria, né, um novo modelo, inclusive, para a produção agrícola. Você vê que antes da Revolução Industrial era
comum, era normal e era a única forma que se tinha de produção agrícola era o trabalho no campo, através das pessoas e os seus familiares, e eles ali produziam seus alimentos. Depois da Revolução Industrial, você tem agora a implantação de máquinas de última geração para a produção agrícola. Então aí agora você tem uma alteração significativa nesse padrão. O que vai acontecer aqui? Você tinha antes o homem do campo trabalhando, fazendo ali, plantando o seu alimento. Agora você tem, né, a centralização da produção agrícola. Aonde, pastor? No setor latifundiário. Eu vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil, ele é um país em que o setor latifundiário, o setor, os grandes produtores, né, vou chamar assim, né, o agronegócio, eles, de certa forma, eles produzem hoje para pelo menos 20% da economia do Brasil. Eu estou dizendo que o que é que o agronegócio ele faz, esse setor ele faz hoje, a grande indústria alimentícia. Ele faz o seguinte, ele produz, um pequeno grupo, um minúsculo grupo, produz para toda uma sociedade. Ou seja, agora não é mais você que produz o seu alimento. Por que você não produz o seu alimento? Porque você, em grande maioria, nós migramos para as grandes cidades, deixamos de lado o êxodo rural no Brasil, por exemplo. Ele é algo significativo para a gente entender isso. O que é o êxodo rural, pastor? As pessoas que saem do campo e vão morar nas cidades. Então, o que acontece? As pessoas deixaram de produzir seu próprio alimento e entregaram tudo isso aonde? Na mão desse setor. O agronegócio se empoderou disso e o que acontece? Começou a produzir em larga escala, ter benefícios fiscais por parte do governo, ter todo tipo de aparato. Para quê? Para não deixar o país desabastecido. Sabe por quê? Porque não funcionaria se você fosse trabalhar na indústria. Pode reparar que aqui ninguém produz para comer. Todo mundo tem relação direta com a indústria. Então, se você fosse trabalhar na indústria e ninguém produzisse para você comer, o que ia acontecer? Você morria. Então, tiraram você da produção do seu próprio alimento e jogaram você para dentro das indústrias. Pronto. Aí agora você se torna refém. Por quê? Primeiro, você não produz seu próprio alimento. Ou seja, você não tem capacidade de subsistir. Você não tem poder de subsistência. Por mais que você ache que isso ou que aquilo, se tirar de você, né, a possibilidade de ir no mercadinho comprar o quilinho fechado, acabou contigo. Seus problemas começam aí. Por quê? Você depende que um setor que está ligado a todo o sistema econômico produza para você. Se esse setor não produzir para você, o que é que vai acontecer? Você morre de fome, porque você não produz. Entendeu a forma com que eles inverteram toda a lógica? Porque se você produz e eu tentar lhe dominar por meio da economia, essa profecia nunca ia se cumprir. Porque você produz. Como é que eu vou acuar você? Como é que eu vou dominar você por meio da economia se você produz o seu próprio alimento? Simplesmente se eu dissesse para você que você não poderia comprar nem vender, você iria olhar para mim e dizer, e daí? O mínimo que eu preciso eu tenho, que é justamente o alimento. É o que você precisa para sobreviver. É o que você precisa para viver. É o que você precisa para se manter. Só que hoje, com essa alteração, você depende que o setor, né, esse setor, ele produza o alimento, disponibilize no mercado para você ir lá com o dinheiro que você ganhou na indústria e compre.
Antes você não trabalhava na indústria, você não ganhava na indústria e você não precisava comprar, porque você produzia e você comia daquilo que você produzia. Hoje você come o que os outros produzem. Amém? Então, quando isso aqui se inverteu, foi um grande passo para que essa profecia se tornasse viável. Amém? Isso aqui foi um grande passo para que essa profecia se tornasse viável, ela pudesse vir a, de fato, se tornar realidade. Só que não é o único passo. Esse foi o primeiro, eu chamo do primeiro passo. Claro, teve outros antes, mas eu estou me atendo a esses passos que eu acho que foram significativos na história. Então, assim, esse foi um grande passo, porque tornou agora as pessoas refém da produção de um outro setor. Eu não produzo mais o que eu como, eu dependo do setor específico, né? Que é o agronegócio, o setor agrícola, que produz em larga escala, são poucas pessoas. Agora, ao invés de muitas pessoas produzindo para comer, agora eu tenho poucas pessoas que produzem para todo mundo. Amém? Pronto. A gente vai agora à segunda fase, né, para tornar o mundo viável ao cumprimento dessa profecia. Tornar as pessoas totalmente dependentes do sistema. Eu já falei um pouco, mas eu vou aprofundar. Observe o que eu falei aqui. Ó. Hoje você chega no mercado e encontra isso aqui, né? Tudo ensacadinho. Alguém produziu, alguém colocou ele aqui. Ele não chegou lá no mercado sozinho. Tem um setor por trás disso aqui que produz todo o alimento, né? Você muda os padrões de vida de todos os seres humanos em todos os lugares do mundo. Ou seja, em todos os lugares do mundo passou-se a não mais produzir, mas encontrar lá já na prateleira do mercado. Fora a ideia do consumismo que cresceu. Então você tem essas duas linhas trabalhando em paralelo. Você aumenta o consumismo por diversas linhas de produto e você disponibiliza o alimento de forma já pronta na prateleira do mercado, que você vai lá e compra com o dinheiro que você ganhou da indústria. Então a indústria produz vestuários, produz equipamentos, produz tudo isso que você acha que hoje é prioridade na sua vida. Tudo isso que hoje você acha que é prioridade, que um dia não existiu, hoje é o que tira o seu foco para deixar você sem chão. Hoje é o que tira o seu foco para deixar você vulnerável. Então, assim, qual é a intenção? Faz você se atentar para o jogo, para o celular, para o tablet, para o computador, para a roupa de marca, para o sapato, para que mais? Para as coisas para a corrente de ouro. E tira você o foco disso aqui, ó. Porque sem corrente de ouro você vive. Sem sapato, você vive. Sem o celular, você vive. Sem comida, não. Mas você está produzindo isso aqui agora. Ó. Você está produzindo o carro, você está produzindo a roupa, você está produzindo a vestuária diversa, você está produzindo a corrente, você está produzindo o celular, você está produzindo tudo, menos isso aqui. Você já percebeu que todo mundo que trabalha em indústria, e aqui os que trabalham em indústria sabem o que eu estou falando, todos que trabalham em indústria produzem tudo, menos isso aqui? Você produz diversas coisas. Você trabalha numa indústria. Você produz para várias coisas. Mas nada do que lhe produz garante isso aqui. Sabe o que é que garante isso aqui para você? É porque lá na indústria você vai receber o dinheiro e vai comprar no mercado. Então você acha que o seu sustento depende do dinheiro e comprar no mercado. Mas como você tem um setor por trás que garante que esse alimento chegue na prateleira do mercado, esse sistema é totalmente ligado ao conjunto do resto, o resto do sistema, ao conjunto do sistema, automaticamente você se tornou refém e você não tem condição de sobreviver se lhe for tirada a capacidade de compra. Ou seja, chegou exatamente onde eles queriam. Porque nunca se poderia
cumprir a profecia se isso aqui não se tornasse uma realidade. Você não deixasse de produzir isso para produzir isso. Você deixou de produzir comida, e isso é geral em todo mundo, para produzir todo tipo de coisa, menos comida. Amém? Isso lhe tornou refém, nos tornou reféns. Então, você tem colado, alicerçado a isso, auxiliando isso, o avanço exacerbado da tecnologia, e é justamente o que a gente produz, a maioria é para dentro da tecnologia, ou com a tecnologia, ou por causa da tecnologia, tudo a gente está, de certa forma, alicerçando isso. Mas a tecnologia só é possível hoje porque todas essas coisas aconteceram e porque todo o olhar das pessoas alterou-se, deixou de ser para a subsistência e passaram a produzir, né, para uma vida, aspas, de luxo, confortável, tendo acesso a coisas, né, que, de certa forma, antes nem se imaginava em ter. Então, a tecnologia ela vem crescendo, né, juntamente, né, com toda essa gama de coisas que a gente está falando. Quando a gente pega aqui, a gente falou dos meios de produção, falando da tecnologia que cresce auxiliando, e agora a gente fala da fase número 3. Criar uma integração do sistema financeiro com o sistema tecnológico. Ou seja, você teve alteração da produção, alteração da forma de produção, alteração da forma de vida das pessoas, você teve o crescimento da tecnologia e agora você tem uma integração do sistema financeiro com o sistema tecnológico. Esse sistema financeiro é justamente essa capacidade que você tem hoje de pegar o dinheiro e chegar no mercado e comprar, ela é um dos pontos principais e que você precisa entender como funciona, tá? E porque o sistema financeiro integralizado ao sistema tecnológico, ele se torna um perigo iminente. Você tem a ligação completa hoje, né? Você tem os aparelhos diversos, computadores, né? Tudo, né, funcionando em perfeita harmonia em um sistema que foi, de certa forma, tecnologicamente montado para isso. Você já percebeu que hoje a tecnologia ela está basicamente em tudo? Você compra uma geladeira hoje, ela já vem, né, cheia de coisa ali, de aparatos tecnológicos. Você compra uma televisão, a TV hoje já lhe dá a possibilidade até de conectar-se às redes sociais, ao YouTube, enfim. Você tem um celular na palma da mão hoje, você tem acesso ao mundo inteiro, você tem acesso a várias informações de toda a natureza, né? Você tem hoje sistemas de monitoramento via câmera, você tem, enfim, redes Wi-Fi que lhe dá acesso, né, à internet em qualquer lugar que você for. Você tem automóveis de última geração. Né, antigamente eu vinha falando com a irmã, antigamente você pensar em fazer uma viagem daqui para Salvador era um negócio absurdo. E quando não se tinha automóvel. Hoje em dia você diz, eu vou ali em Salvador rapidinho, vai e volta. Amém? Tudo isso aqui, ele deságua, né, nisso. Você percebe que a substituição do dinheiro físico, ela acontece já há muito tempo de forma gradativa. Então, o que é essa etapa de você pegar o sistema financeiro e conciliar com o sistema tecnológico? Você vê que na última década, mais especificamente, claro, não só, mas na última década de forma mais forte, o pagamento digital por meio de cartão de crédito e de débito, ele ampliou de uma forma significativa. Então você tem aí, pronto, você agora com a amplificação do sistema, onde você pode comprar e vender através de um dinheiro, de certa forma, invisível, porque você tem um cartão plástico na sua mão que contém um microchip nele,
que faz a leitura dos dados e libera a compra para você de uma forma fácil, de uma forma, né, tranquila. Então você começa a ter essa migração sem você perceber. Você começa a comprar e vender sem a necessidade do dinheiro físico, do dinheiro da espécie. Você começa a se utilizar apenas de um cartão contendo nele um microchip. E isso vem se desenhando ao longo de algum tempo e a gente vai trabalhando com isso, a gente vai se utilizando e a gente não percebe, né, que a gente já está, de certa forma, trabalhando uma substituição do dinheiro físico. Por quê, pastor? Eu vou explicar mais à frente por que a necessidade da substituição do dinheiro físico conciliado a tudo isso que a gente está falando. A quarta fase da implantação do sistema, né? Implantação do sistema de dominação. É aqui que a gente encontra toda essa gama, essa necessidade de se inverter a lógica de vida e de comportamento das pessoas. Biochip implantado na mão promete vida sem chave, sem cartão e sem senha. Ou seja, aquilo que era um cartão que você precisava carregar com possibilidade de perder, ou de alguém roubar, ou de alguém clonar, agora se torna apenas um microchipzinho que pode ser implantado no corpo e acabam-se os problemas. Porque nesse microchip, segundo o projeto original, vai conter CPF, identidade, informações de cartão de crédito, senhas de banco, senhas de acesso à internet, tudo que você puder configurar nele para você poder ter acesso, né, a diversas coisas. Quando você pensa nisso, você volta lá atrás e lembra, né, a falsa perfeição de um sistema promete resolver os problemas da sociedade. Agora você tem a possibilidade de um sistema que pode acabar de vez com todos os problemas ou com parte dos problemas da sociedade. Por exemplo, ninguém vai mais roubar dinheiro. Por quê, pastor? Porque não tem mais dinheiro para se roubar. Aí você diz, mas não, o chip ele é biológico. A proposta dele é, inclusive, fazer medição, né, na sua corrente sanguínea e dar dados médicos em tempo real. Pastor? Não, tem mais. O chip vem com uma gama gigantesca de possibilidades que encheria os olhos de qualquer pessoa que não soubesse o perigo que está por trás dele. Essa integralização, ela vai chegar exatamente, né, 75 mil brasileiros, né, começaram a receber o implante do microchip. Mas agora eu vou chegar onde eu preciso chegar. Agora pensem comigo. A implantação do microchip agora ela é voluntária. Testes. Se faz testes no mundo inteiro e a sociedade sueca, por exemplo, na Suécia, já uma grande parte da população já tem o microchip, né? E estou muito bem com ele. Segundo o que eles falam, resolveu muitos problemas. No Brasil, 75 mil pessoas já estão implantando, em fase de implantação. Nos Estados Unidos também muita gente já está usando. Diversos países do mundo. O microchip agora ele é inofensivo. Não tem problema nenhum. Pelo menos à luz de quem defende a contrariedade à palavra de Deus. Quando você pega essa realidade para trazer para esse ambiente, a gente vai ver o seguinte. A proposta inicial é retirar o dinheiro de circulação. Por quê? Você depende do dinheiro hoje. Enquanto houver o dinheiro físico, você ainda tem alguma liberdade de compra. Por quê? Você chega ali com o dinheiro em espécie, paga pelo que você quer e sai com ele na mão. Seja alimento, seja o que for. Mas, com a retirada do dinheiro físico, você agora fica refém. Totalmente refém.
Por quê? A retirada do dinheiro físico significa dizer que todo o seu acesso financeiro vai ser por meio de um sistema. Então, pensando nisso, surgiu agora o Pix. Eu não coloquei aqui no slide, mas vocês já devem saber, já devem ter visto, que agora todos os bancos já disponibilizaram. Agora eu te pergunto, a troco de que os bancos disponibilizaram um sistema, se eles ganham com transferência, a troco de que eles disponibilizaram agora um sistema em que você pode transferir a qualquer hora do dia e da noite, sábado, domingo e feriado, sem custo. E o dinheiro cai na hora. Você acaba de fazer um Pix aqui e você já recebeu o dinheiro aí. A qualquer hora, em qualquer momento. E custo zero. Claro que a gente sabe que não é custo zero. O custo está embutido aí nessa conta que a gente não percebeu. Por quê? A única coisa que levaria os bancos a deixarem de arrecadar bilhões com transferências bancárias seria justamente um plano maior, que já vem embutido nesse processo. Então, qual é a proposta do Pix a curtíssimo prazo? Segundo os que estão à frente do processo, em até 2022 ou no máximo 2023, é que a moeda seja retirada do mercado, é que você não tenha mais acesso a dinheiro físico. Vez que você não tem mais acesso a dinheiro físico, automaticamente você ficou na mão do sistema completamente. Por quê? Porque o sistema agora controla toda a sua vida financeira. Você não vai poder comprar e vender se você não tiver integralizado esse sistema, se você não for parte desse sistema. O problema está aí, pastor? Ainda não é o grande problema. Esse é só o primeiro de muitos que virão. Por quê? A tendência, você percebeu que uma coisa corre juntamente com a outra? Você tem a retirada do dinheiro físico do mercado. E em paralelo a isso, você tem o chip sendo testado em todas ou na maioria das nações do mundo. E onde é que isso vai dar? Vai dar no cumprimento da profecia. O que é que vai acontecer? Esse chip, né, que contém capacitor, microchip, né, antena, ele é implantado por meio de uma seringa específica, tá? Neste ponto da mão, especificamente aqui, né, aqui entre os dedos, ou, né, para quem pode estar dando para enxergar aí direitinho, amém, né, ele vai ser instalado aqui. E a ideia dele é unificar tudo que você faz em uma identidade virtual. Amém? Numa identidade... E aí o que é que acontece? Quando isso acontecer, as coisas vão acontecer uma em paralelo à outra, porque, né, a ideia, né, algumas fontes, sobretudo fontes norte-americanas, apontam para uma necessidade de que até 2030 esteja todo o mundo, as pessoas em todo o mundo, chipadas. Então, se há uma necessidade, e assim, o chip ele não é obrigatório até um certo momento, porque quando ele for, aspas, provada a eficácia dele como um instrumento valoroso de controle, né, até mesmo de doenças, né, de várias coisas, de epidemias, do que você imaginar, fora que ele vai conter todas as suas informações pessoais, ou seja, ele vai ser a sua identidade, visto que você não tem o chip, você não tem identidade. Se você não tem identidade, você não tem cartão de crédito. Se você não tem cartão de crédito, eu não vou nem falar de acesso a banco, porque você já imagina que você não tem acesso a banco. Aí eu vou te perguntar, num sistema totalmente integralizado, onde não se existe o dinheiro em papel, se você não tem acesso a banco, você tem dinheiro? Então chegou aí o momento em que você é obrigado a ter a marca para que você tenha acesso a comprar e vender. Se você não tiver a marca, você não tem acesso. E qual é o grande puxador disso? É porque se você não tem acesso a comprar e vender,
Você não pode chegar no mercado e comprar seu quilinho de feijão, seu quilinho de arroz, sua galinha, seu peixe. Você não pode. Aquele peixe que você deixou de pescar, aquele feijão que você deixou de plantar lá atrás. Eu falo você, eu estou falando das gerações anteriores a nós. Que nossos antepassados, né, em função da Revolução Industrial e da nova lógica de produção, eles deixaram de produzir, que agora dependemos, nós dessa geração, dependemos de ir no mercado comprar, só que agora você não pode mais comprar. Porque a profecia bíblica que diz e fez com que todos, não é alguns, ela se cumpriu. Então você não pode mais chegar no mercado com dinheiro porque não tem mais dinheiro. E para você usar o método que é o dinheiro virtual, você tem que ter ali um microchip que vai lhe dar acesso a essas informações. Senão você é um indigente. Ou seja, você não existe para o sistema. E a ideia é justamente essa, tornar você incapaz de comprar, porque já lhe tornaram incapaz de produzir. Tiraram a sua capacidade de sobrevivência, de subsistência, quando tiraram de você a capacidade de produzir. Agora, já tendo tirado a capacidade de produzir, você depende de comprar. Então tira também agora a capacidade de comprar e vamos ver o que ele vai fazer. Perceberam que todo o sistema tem trabalhado numa direção? Nunca foi diferente. E pastor, e aí, não teria como ter evitado tudo isso? Não teria, por um motivo muito simples. Está na Bíblia, é profecia, tem que se cumprir. Vai se cumprir. Eu só não achei que se cumpriria tão rápido, porque eu estou vendo o negócio acelerando de uma forma rápida. E essa rapidez, ela não é assustadora para mim, porque há 14 anos atrás, aproximadamente, eu já falava disso, eu já pesquisava sobre isso. É incrível que os materiais que eu tinha acesso na época foram a maioria tirados da internet. Né? Materiais, eu baixei um projeto todo chamado na época de Projeto Mondex. Esse projeto eu não consegui achar nos meus arquivos antigos, eu não tinha mandado ele por e-mail e hoje você não acha mais esse material. Eu achei muito material naquela época que hoje eu não consigo mais achar na internet. Por quê? Porque eles foram retirados. Né? Eles foram retirados e eu creio que foram retirados, né, de uma forma mesmo para que as pessoas não tivessem acesso à informação e elas automaticamente ficassem reféns, tá? Então, quando você observa isso, eu fiz uma busca aqui porque muitos arquivos eu tinha perdido e eu fiz uma busca aqui para ver se eu conseguia recuperar. E a verdade é, não consegui achar aquele mesmo material que eu tinha, que eu estudava antigamente. Então significa dizer que o controle, né, ele também é da informação. De certa forma, as informações que você tinha acesso antes sobre esse conteúdo, hoje você não tem mais acesso a essas informações. Por quê, pastor? Porque o acesso às informações abre o seu entendimento. E justamente o que não se deseja nesse momento é que o entendimento ele seja aberto para que as pessoas possam enxergar o que tem por trás de tudo isso.